Olá, eu sou Fred Novaes, estou aqui nos estúdios do Jornal do Comércio. Esse é o JC às 15 e a gente tem o prazer de receber nesse dia de hoje para falar um pouco sobre as mudanças aí no Corecon do Amazonas, com a nova diretoria, a nova gestão. A gente tem o prazer de receber o presidente do Corecon, o novo presidente do Corecon, Márcio Paixão, e também o vice, José Altamir, que vai falar com a gente sobre as novidades aí do Conselho de Economia, Conselho Regional de Economia aqui no estado do Amazonas. Esse é o JC às 15, informação para quem decide. Pois é, conforme eu anunciei, eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do Jornal do Comércio os economistas Márcio Paixão e José Altamir, que são presidente e vice do Corecon do Amazonas, exatamente para falar sobre as novidades dessa gestão 2024. Então, Márcio, obrigado pela tua presença. Falando logo de cara sobre esse desafio de estar à frente do Corecon. O desafio ele vem num momento muito especial para todo o Brasil e para o Amazonas, né? Vis-à-vis que a gente tem acompanhado, arcabouço fiscal, reforma tributária, são temas que impactam diretamente na Zona Franca de Manaus, no estado do Amazonas. E o Corecon tem uma participação muito fundamental em contribuir da forma conceitual, de forma técnica, junto com o governo do estado, junto com a bancada federal, no sentido de defender a nossa economia e também buscar alternativas de crescimento econômico para o estado. E, José, falando sobre você que já é uma presença sempre presente no Corecon, né? O que essa nova gestão pode trazer aí de novidade para o Conselho? Bom, o Márcio, né, nosso presidente Márcio falou bem isso aí, nós temos grande desafio para o ano de 2024. A gente precisa mostrar a importância do profissional de economia para a sociedade. Isso aí é um desafio que a gente tem e a gente sabe da necessidade que vamos ter para gerir essa situação junto aos novos desafios que tem para a Amazônia, né? A gente tem um polo industrial muito pujante que precisa sim ser estruturado e gerar riqueza para a sociedade como um todo. Nós temos um interior que foi muito prejudicado por essa ausência de muitas políticas públicas voltadas para o interior e a gente sabe que esse desenvolvimento do estado do Amazonas passa por aí. A gente precisa fazer com que os incentivos fiscais, que ainda permanecem sendo o nosso diferencial, seja também estendido para o interior de forma com obras, com serviço e geração de emprego. Legal. Márcio, e falando sobre desafios também, a gente percebe que cada vez mais o economista está sendo fundamental, né? Nós tivemos, como você falou, a questão da reforma tributária, em que o Amazonas teve um grande protagonismo, né? Uma vez que o trabalho de construção desse acerto que foi feito lá principalmente no Senado, teve a participação do senador Eduardo Braga, que contou com seus assessores, com a sua assessoria econômica, que deu o suporte para a construção, juntamente com as lideranças aqui da nossa indústria, do próprio comércio, que, de certa forma, colocou a importância desse profissional na definição de políticas públicas fundamentais, né? Uma vez que isso fala muito sobre o nosso futuro do Amazonas, né? Como é que você vê essa importância do economista hoje? O economista ele tem sido o protagonista de muitos temas. Se a gente for ver hoje, tudo basicamente envolve economia, desde a economia doméstica, a economia de educação financeira, a economia industrial, comércio, etc. O Corecon que vai buscar tá ocupando esses espaços, colocando os economistas aonde eles deveriam estar, onde eles podem contribuir. E aí, associado a isso, o Corecon deve proporcionar cursos de atualização para aqueles economistas que já estão no mercado de trabalho ou estão em transição. E para os economistas recém-formados, também cursos de capacitação e desenvolvimento, especialmente em novas tecnologias, em novos segmentos que envolvem economia. E a gente pode falar aqui crédito de carbono, a gente pode falar inteligência artificial aplicada à economia e finanças, que exatamente hoje se trabalha muito com a bolsa de valores, por exemplo, qual que é o maior retorno com o menor risco, e aí uma série de análises de dados, na parte de ciência de dados, hoje o economista tem atuado muito nessa frente, é uma tendência de mercado. Nós temos uma orientação já para tentar reformar a grade curricular das universidades. Estarei dia 2 no Fórum Nacional de Presidentes,
onde o Amazonas já deve propor mudanças na grade curricular junto ao CONFECON. E o CONFECON, que é o Conselho Federal, deverá fazer gestão junto ao MEC e junto ao governo. E o que é isso? Exatamente para o que o economista está abarcando todos os segmentos. Como eu falei agora há pouco, hoje a gente tem crédito de carbono, a gente tem infraestrutura, a gente tem bioeconomia, por exemplo, que é uma tendência, especialmente aqui no Amazonas, com o próprio ressurgimento do CBA agora, isso vai gerar vamos dizer assim, um flanco, uma gama, um leque de oportunidades para os economistas. Então o Corecon está muito vigilante para posicionar esses economistas, ora no governo estadual, municipal, ora na iniciativa privada. E o que o Corecon faz? É resguardar essa atividade, é resguardar essa contribuição que o economista pode dar e, principalmente, fazer a diferença na vida das pessoas. E essa mudança que você está citando é exatamente a inclusão dessa valorização da bioeconomia, desenvolvimento regional, é isso? Exatamente isso. Hoje, com o CBA, isso vai criar uma série de oportunidades, tanto para os economistas como outras especialidades também. A gente tem acompanhado isso de forma muito forte. Há uma tendência mundial muito grande. Hoje, o Brasil ainda explora muito pouco a bioeconomia, se comparado a países muito menores e com menos recursos. Hoje o Brasil tem muito recurso, matéria-prima, especialmente o Amazonas, estamos em cima dos recursos naturais e ainda são pouco explorados. E a gente pode estender isso à bioeconomia, por exemplo, a gente pode estender ao gás, à energia, à mineração de forma sustentável. A gente vê aí, por exemplo, a questão do potássio de Autazes, é uma questão que precisa colocar a baila, vis-à-vis que o Brasil ainda importa muito potássio, que é o principal componente do fertilizante. E o fertilizante é quem vai fomentar o agronegócio, onde o Brasil é o principal exportador. Há um dado mundial que o Brasil alimenta cerca de 10% de toda a população mundial. Então, e o Brasil depende muito dos fertilizantes e, por óbvio, também do potássio. E aqui no Amazonas, um pouco mais de 100 quilômetros da capital, nós temos Autazes aí, e de forma muito, vamos dizer assim, objetiva. Quando a gente fala explorar, a gente tem que ter muito cuidado, do ponto de vista de sustentabilidade. Né? Explorar por explorar. Mas, se nós temos esses recursos, nós temos essas condições, por que não otimizar esses recursos, por que não utilizá-los? Até porque o polo industrial, com essa reforma tributária, há uma transição aí, vai perdurar por alguns anos, mas há uma transição aí que a gente não sabe exatamente como isso vai impactar no futuro. A gente sabe que haverá impacto. Então, o nosso outro desafio de longo prazo é exatamente já formatar, desenhar outras matrizes econômicas, ou paralelas, ou adicionais ao modelo Zona Franca de Manaus. Especialmente observando a vocação econômica que o Amazonas tem. Aí, bioeconomia, nós podemos falar de turismo também, o setor de serviço, ecoturismo, por exemplo, que ele explora muito menos, ele degrada muito menos o ecoturismo. Associado a isso, são as nossas riquezas naturais, fauna e flora. Legal. José, e você que é um decano do Corecon, como é que a gente pode explicar até para a nossa audiência, o nosso público que está nos acompanhando, por que a gente tem algumas incongruências aqui no Amazonas? Por exemplo, o fato de a gente precisar importar tantas coisas que são tão típicas regionais aqui. A gente vê a situação, por exemplo, do tambaqui, a gente vê a questão da banana. Enfim, por que isso acontece na realidade aqui local? Interessante, Fred. Muito, muito oportuna a sua pergunta. Realmente isso chama atenção, né? A gente sabe que tem lugares assim que parece que não tinha a menor condições de desenvolver qualquer atividade econômica. Mas com o uso de tecnologias modernas é possível fazer produção. E o Amazonas precisa também ter acesso a essas novas tecnologias, entendeu? Nós não podemos deixar o homem do interior ainda sofrendo com falta de assistência. A gente precisa, sim, levar até eles novas técnicas. Precisamos levar para ele também essa tecnologia moderna de produção. A gente não pode deixar o homem do interior carente. E aí quem sente tudo é a cidade de Manaus. A cidade de Manaus se tornou um estado. É uma cidade-estado. E por incrível que pareça, a gente tem mais gente morando na cidade de Manaus do que no próprio estado do Amazonas. Então, isso é um absurdo. Manaus inchou por conta disso. A gente precisa fazer um incentivo das pessoas que estão no interior permanecerem lá, mas com trabalho, né? Levar para eles trabalho, gerar emprego para eles. E o Corecon Amazonas, ela vai participar de todos os debates, todos os temas relacionados a isso, mas com uma coisa, sem partidarismo, né? O Corecon Amazonas, ele não tem partido político, é altamente técnico. A gente vai participar de todos os debates, apresentar propostas, né? A gente vai ter uma eleição municipal agora, quem sabe a gente apresente proposta para os candidatos.
iremos fazer um projeto para levar até eles, ou eles irem até o Corecon Amazonas, e ouvir nossos profissionais. A gente tem muitas ideias boas para o desenvolvimento das cidades. Então, a gente vai participar de todos os temas relacionados àquilo que traga interesse para a população, seja do estado do Amazonas, da cidade de Manaus. Eu queria adicionar aqui ao conselheiro. Olha que dado interessante. Quando a gente olha, por exemplo, para outras culturas, como por exemplo a piscicultura, olha que dado interessante. 90% do tambaqui que é consumido na capital, ele vem ou de Roraima ou de Porto Velho, Rondônia. Então, ou seja, a piscicultura lá foi super incentivada num estado, por exemplo, Roraima, muito menor que o Amazonas, com menor quantidade de rio, e hoje consegue chegar num preço muito competitivo aqui em Manaus. Se você fizer uma pesquisa, 90% do tambaqui que você come nas peixarias, que você compra no supermercado, vem de Roraima ou vem de Porto Velho, Rondônia. E aí, se a gente comparar, olha o tamanho do estado do Amazonas, olha os recursos naturais como olha os rios que o Amazonas tem. Será que a gente poderia ter uma tecnologia? Será que a gente poderia explorar de forma sustentável? Será que olha a quantidade de rios que nós temos? Então é difícil se imaginar que um estado tão menor produz uma quantidade muito maior de peixe. Por outro lado, eu queria chamar a atenção também, quando a gente fala de desenvolver a região, e não pode deixar de lado a infraestrutura. A hora que a gente fala da BR-319, a gente precisa falar também dos rios. O balizamento do Rio Madeira e do Rio Amazonas é fundamental para a logística do estado do Amazonas, quando se fala em desenvolver o estado do Amazonas. Não há que se pensar em fazer produção, em fazer escoamento, sem tratar essas vias que são exatamente que vai reduzir o custo com frete, carreto, etc. As principais transportadoras hoje gastam milhões para fazer dragagem, para fazer assoreamento de alguns rios, e o balizamento desses rios, que são rios relativamente jovens, precisa ser estudado. O DENIT precisa ter um olhar, o ANP precisa ter um olhar muito importante, porque isso infere em dizer no custo do Amazonas, no custo do norte. Então, por que a cesta básica é mais cara no norte? Por que os custos... Manaus é a quarta capital de maior custo de vida do Brasil. Aí nós vamos falar de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Manaus. Manaus puxa porque tem uma concentração de renda muito grande, associada a um aumento generalizado de preços em função dos custos de logística. Legal. Agora, nisso que a gente está conversando, inclusive, que é um tema que só ele já renderia todo um bate-papo aqui, mas assim, na visão de vocês, não falta um pouco de integração? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, a Embrapa, que desenvolve tantas pesquisas importantes para o desenvolvimento regional. A gente tem o INPA, né, um instituto reconhecido mundialmente, e parece assim que não há uma conversa, uma integração maior, né, vamos dizer assim, entre a questão política e a questão técnica. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, interessante isso, Fred. Eu já estive na Embrapa e eu sei dos trabalhos maravilhosos que existem lá na Embrapa. E às vezes eu acredito que falta isso que você falou, da integração. Os órgãos precisam se comunicar e levar, por exemplo, a gente sabe as potencialidades de cada local, o que pode produzir. Por que o abacaxi foi tão bem lá no Novo Remanso? Possivelmente houve estudo, né, daquela localidade. Então, a gente precisa fazer esse zoneamento, né, econômico de cada lugar da Amazônia, dos municípios, tá? É um projeto que já há muitos anos se fala muito isso, para saber as potencialidades de cada local. E para isso a gente precisa desses órgãos, seja eles órgãos federais e do próprio estado, né? Nós temos o próprio IDAM, né? O IDAM que leva essas técnicas para as famílias de produtores, né? E a gente precisa que haja também condições para eles levarem isso. Às vezes a gente tem um órgão, mas não tem recurso. Falta recurso. No tempo passado havia uma lei que dizia que 3% seria aplicado no setor primário. Essa lei acabou, né? A própria Assembleia extinguiu essa lei. Essa lei precisava voltar. A gente precisa, sim, potencializar o setor primário. O Estado é carente do setor primário e a gente precisa trabalhar em cima disso. Eu acho que, se depender do Corecon Amazonas, a gente vai fazer muito esforço nesse sentido. Eu queria associar isso sobre a infraestrutura, por exemplo, desenvolver a região. Olha que dado interessante. O Pará tem 11 rodovias federais. O Amazonas tem 3 precárias. 174, a 319 e a 290, que é a antiga Transamazônica. Nenhuma delas funciona praticamente, a não ser até a que vai até Boa Vista. Então há que se pensar como é que você vai desenvolver com 3 rodovias federais que não funcionam, associado aos rios que têm problemas de balizamento, problema de cheia e de seca. Por outro lado, o que eu vejo com relação ao desenvolvimento para o norte, para o Amazonas, o governo, qual seja o governo, precisa ter uma política de Estado. E não exatamente do governo pontual que estará aí, qual seja o governo. Mas, assim, o que nós queremos para o norte, o que nós pretendemos desenvolver no norte. Não é mais Zona Franca de Manaus, ok, mas o que seria? Não pode fazer peixe lá porque tem que preservar. Não pode explorar minério porque tem área indígena. Então tem uma série de áreas
que são preservadas. Então, qual seja a visão de governo no sentido de desenvolver, mas governo de Estado, de futuro? Tá bom, se eu não posso explorar a floresta, então eu posso fazer indústria? Eu posso, por exemplo, fazer grandes campos de pecuária, como por exemplo lá no Centro-Oeste? Porque se eu não fizer esses campos, eu não tenho economia de escala. Eu não tenho tecnologia para você fazer. Por que a nossa pecuária aqui ainda é muito incipiente? Porque é uma pecuária extensiva, né? E você não pode, aí com o plano de manejo, você tem que explorar 1/4 de toda a sua terra. Então só aí já inviabiliza uma série de produções rurais, sob o ponto de vista do setor primário, que precisam ser repensadas, né? Repensada com olhar na sustentabilidade, ok. Mas o que nós pretendemos para o Tá bom, o Amazonas tem que ser intocável, vamos dizer, ok. Por que a gente não libera? Por exemplo, um assunto polêmico aqui, que é um assunto bem meu. Por que não libera, então, como fez lá nos Estados Unidos, a região onde é Las Vegas, que é o deserto de Nevada. O deserto de Nevada era um ambiente onde não tinha nada de produção, deserto do nada. Os Estados Unidos foi lá e fez Las Vegas, um centro de jogos, qual sejam os jogos que estejam lá, um centro de serviço e turismo. E desenvolveu aquela região, visto que não poderia ser plantado, não poderia ser desenvolvido absolutamente nada. Então, se não pode mexer na floresta, por que não pode liberar também uma espécie de serviço nesse sentido? E aí associaria os jogos liberados de forma regulamentar, de forma pagando os impostos, associado a um turismo ecológico. Por exemplo, se vem um sheik da Árabe, se vem um grande empresário lá da Europa, ele vai fazer o turismo, mas vai também visitar a floresta. Eu falo que é polêmico porque quem não sabe que o jogo do bicho existe? Existe. Quem não sabe que os cassinos clandestinos existem? Então, às vezes, o governo está fechando um pouco os olhos para uma coisa que existe. Ao invés de enfrentar esse assunto, regulamentar e principalmente cobrar os impostos que tem que cobrar. Arrecadar, aumentando a arrecadação, regulamentando essa atividade, gerando emprego e renda. É o que fez durante muito tempo com a questão das apostas, né? As apostas estavam aí e de repente ninguém pensava em também colocar isso de forma legal para se tirar proveito disso, né? De forma positiva. Mas legal, olha só, com o nosso bate-papo aqui com o presidente Márcio Paixão do Corecon, o vice José Altamir, agradeço a presença de vocês, dizer que o Jornal do Comércio é parceiro do Corecon, sempre foi, vai continuar sendo, estamos aqui de portas abertas, sempre que tiverem novidades, contem com a gente. Eu queria agradecer a presença de vocês, Márcio. Eu queria aqui mandar o último recado para aquele economista que é registrado, para aquele que pretende se registrar. Na nossa gestão, nós vamos ampliar os benefícios, nós temos um programa que chama Clube de Vantagem, onde hoje nós temos cerca de 300 parceiros nossos que eles oferecem descontos que vão de 30%, 40%, 60% do serviço do registrado em economia. Por exemplo, se você é economista e está com a sua anuidade em dia, você pode ter acesso a consultas médicas, academia, drogarias, uma série de serviços que nós vamos divulgar no nosso site, onde aquele economista pode ter desconto. Inclusive em 11 postos de gasolina. Há um registro do nosso presidente antigo que só num ano ele economizou cerca de R$800 em combustível. A nossa anuidade é um pouco mais de R$600. Então só com o desconto, só com a economia do combustível, ele já pagou essa anuidade. Nós vamos ampliar essa carteira de benefícios para os nossos registrados, eu estou falando diretamente para os economistas, associando também a CAAM, que é da OAB. Hoje eu tenho uma reunião com o presidente da OAB, onde nós vamos estar unindo forças aí, junto com o CRC, que é de contabilidade, junto com o CRA, que é de administração, para formar um grande bloco e a gente ganhar em sinergia. Os Estados Unidos trabalham muito com compartilhamento de infraestrutura. E aí essa é a inteligência que nós vamos estar trazendo para o Conselho de Economia, compartilhar o que tem de melhor um com o outro. Legal. José? Muito obrigado, Fred, pela oportunidade que você gera. O Jornal do Comércio é um jornal excelente que aborda muitos temas econômicos e o Corecon está à disposição, sim, para colaborar da melhor forma possível para levar ao conhecimento da sociedade do Amazonas aquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa economia. Obrigado a todos que acompanharam o nosso bate-papo, chamando vocês a acompanharem toda a programação aqui do Jornal do Comércio, do Stream JC, tanto Jaraqui com Economia, que volta agora no dia 7 de fevereiro, na quarta-feira, a partir das 15 horas, a gente também continua com o Trends JC e também o nosso JC às 15. Acompanhem no YouTube do Jornal do Comércio, é sempre J Comércio com 2 M's e também no nosso Facebook. Grande abraço, até a próxima.